Boa tarde. Estamos de volta com o EUESV Brasil 2016. Eu sou o Dorival Júnior, diretor de marketing da imagem. Sejam muito bem-vindos. Eu quero começar essa parte da tarde agradecendo a enorme audiência que tivemos até o momento. Foram mais de 2.500 pontos de conexão no período da manhã, o que nos dá um potencial de 3.000 pessoas nos assistindo. Isso é um recorde na história do EUESV. A você, meu muito obrigado. Quero mandar um alô para o pessoal que está assistindo em grupo, o pessoal que está aí aqui em São Paulo, o pessoal que está em Vitória, o pessoal que está em Niterói, temos pessoas em Natal, Ribeirão Preto. Um olá especial a todos vocês. Quero avisá-los e comunicá-los que é um enorme prazer que estamos falando nesse momento para mais de 10 países em todo o mundo. Temos pessoas conectadas conosco dos Estados Unidos, da Colômbia, do Peru, pessoas de Portugal, dos países que falam a língua portuguesa. E quero agradecer aos nossos amigos da ESRI na Califórnia, do escritório da ESRI em Miami, nossos amigos da ESRI Portugal, que nos ajudaram a alcançar essas pessoas no mundo todo. Muito obrigado a vocês. Vamos continuar com a nossa programação, nós vamos ficar aqui nessa próxima hora falando das potencialidades do ArcGIS, mas antes eu quero lembrá-lo que você pode concorrer a esse smartwatch e a esse GPS. Para isso é muito fácil. Basta que você tire uma foto, faça uma selfie, pegue um colega que está assistindo com você e coloque nas redes sociais com a hashtag EUESV2016 e você pode concorrer e ganhar a esse smartwatch e a esse GPS. Continuando, eu vou falar das potencialidades do ArcGIS. Quando eu falo potencialidade, eu estou dizendo da capacidade que a plataforma tem de trabalhar com algumas coisas, como, por exemplo, dados tridimensionais, dados em tempo real, qual que é a capacidade que a plataforma tem de fazer análise espacial, e ela vem avançando desde o princípio. São muitas potencialidades, eu vou abordar algumas aqui, vamos ser bastante interativos, vamos ter demonstrações, vamos fazer um bate-papo aqui muito interessante com algumas pessoas. A primeira potencialidade que eu quero explorar é a capacidade que a ferramenta tem de fazer gestão e edição de dados. Quem trabalha com as ferramentas da ESRI desde muito tempo, né, quem é tão experiente quanto eu, ou até mais, que trabalha já há 20 anos e se lembra do Arquivio 3, do ArcInfo Workstation, vai se lembrar de como a gente fazia edição e como nós fazemos hoje, e como isso vem evoluindo. O que eu posso mencionar aqui como um destaque dessa nova versão corrente, a 10.4.1, é a capacidade que a plataforma tem de trabalhar com edição de dados verticais, a capacidade que ela tem de se integrar com outros sistemas, como SAP HANA, por exemplo. Uma outra capacidade interessante de se mencionar, mapeamento e visualização. Hoje nós contamos com algumas ferramentas, alguns recursos, como Smart Mapping, por exemplo, onde a ferramenta ajuda a você a construir os seus mapas, a construir a sua visualização. Então, quando a gente fala de edição, gestão, mapeamento, visualização, quando a gente fala dessas capacidades, o que nós estamos querendo dizer? Estamos falando em produtividade, em ganho de produtividade. Porque se você tem melhores ferramentas, se você tem ferramentas que você consegue fazer uma edição mais rápida, ou economiza um tempo de configuração para visualizar o seu mapa, você está ganhando em produtividade. Um outro tema que é bastante questionado na ferramenta, a gente fala que a plataforma ela é líder de mercado, e de fato ela é, que ela tem ferramentas para edição, as melhores ferramentas para análise, sempre surge uma pergunta: e os dados? E a informação? Eu tenho a plataforma, mas e a informação? E o conteúdo geográfico? E o mapa? Então, eu quero dizer a vocês que hoje o ArcGIS Online ele é considerado o repositório mais completo de todo o mundo para conteúdo geográfico. Lá você encontra imagens, você encontra dados demográficos, você encontra base maps. E eu quero anunciar aqui que nós fizemos uma parceria com a Digital Globe esse ano para que você possa ter imagens de satélite numa frequência de atualização mais rápida e numa resolução melhor para você trabalhar.
O Brasil entrou também nessa parceria e muito em breve você vai ter melhores imagens das principais cidades brasileiras. Agora eu quero chamar a sua atenção. A gente voltou do almoço, de repente você já se viu tentado, se distraiu, foi para o WhatsApp, está vendo e-mail, está só ouvindo minha voz. Fique comigo, eu vou falar sobre o Insights, uma nova ferramenta que vai revolucionar a forma como nós trabalhamos com o GIS. E para fazer isso, para falar do Insights, eu quero chamar aqui comigo o especialista Caio Victor, meu companheiro, meu amigo lá na imagem. Caio, por favor, junte-se a nós. Tudo bem, Ô Caio, tudo bem? Como é que você está? Bem, e você? Tudo bem. O que você pode falar para a gente sobre o Insights? Fale para as pessoas sobre o Insights. Com certeza. Primeiro, o Insights é uma aplicação que a gente vai lançar no final desse ano. Ele é um produto que foi pensado para que vocês façam análise exploratória e análise espacial de uma maneira totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então, oferecer uma experiência de usuário mais simples, mais dinâmica, para pessoas que hoje são desafiadas o tempo todo a trabalharem com dados vindo de diferentes bancos de dados, dados que estão online, dados de fontes diferentes, enfim, de N formatos. E vocês vão perceber isso na demonstração que a gente preparou. Coisas simples como arrastar, você agrega um dado, você classifica, você une a visão geográfica, a visão do mapa, com tabelas, gráficos e afins. Então, para mostrar tudo isso, eu gravei um vídeo para vocês, uma demonstração que eu queria passar. Vamos rodar? Vamos ver, vamos ver. Então vamos assistir. Eu quero apresentar para vocês o Insights. Ele é uma nova app web, totalmente nova, intuitiva e simples no jeito de lidar tanto com dado espacial quanto com dado não espacial. Para começar, eu quero que vocês conheçam o modo como o Insights organiza os dados, através de cartões, no qual você pode exibir os seus dados no formato de mapa, formato de gráficos, ou até mesmo de tabelas, sendo para a criação de qualquer um deles tão simples quanto escolher uma variável e arrastar essa variável, elegendo qual é o formato de representação que mais se adequa à sua necessidade. Uma vez criado um mapa, por exemplo, a legenda é totalmente dinâmica. Você pode mudar os atributos, você pode mudar a simbologia. E com uma simbologia já criada e uma categorização feita, como nesse caso aqui, por dependência administrativa, a gente pode criar seleções e todos os cards se conversam. Então, quando eu seleciono a rede estadual, automaticamente eu tenho a rede estadual nos outros dois cards e as escolas que estão ligadas a elas sendo destacadas também, assim como foi no mapa. Em termos de adição de dados ou dados suportados, o Insights permite que você adicione dados que estão na sua parte de Meu Conteúdo, seja você um usuário do Portal for ArcGIS ou do ArcGIS Online. Permite que você adicione camadas e conteúdos disponíveis de outros usuários da sua organização. Permite que você acrescente dados Excel em formato XLSX. E também permite que você se conecte a bancos de dados SQL, como o SQL Server e o SAP HANA, para obtenção de dados, para uso nas suas análises. Esses dados eles podem ser, como eu disse no início, dados espaciais, como essas escolas que a gente vê aqui no mapa, ou dados não espaciais, como é o caso dessa tabela que a gente tem aqui, que eu trouxe do Excel. É uma escolha sua, se você quer manter ela assim e trabalhar no formato de tabela ou gráfico, esse dado não espacial, ou escolher por georreferenciar essa informação utilizando a componente geográfica que esse dado tenha. Além disso, você conta com vários formatos novos de visualização das informações. Nesse mapa, por exemplo, que também está dividido pelo tipo de dependência ou rede que cada uma dessas escolas faz parte, eu posso mudar da exibição de mapa para exibição em árvore, por exemplo, que é bastante útil para a gente entender a concentração por categoria. Posso mudar também para gráfico de pizza, ou se eu quiser, eu posso voltar para a exibição no mapa.
Aqui a gente começou a explorar um pouco, com essas exibições, qual é a composição e a evolução do número de matrículas. Então, aqui a gente tem os dados do Censo Escolar de 2013 e aqui a gente tem os dados do Censo Escolar de 2014. A gente consegue ver tanto por rede quanto no total que teve um aumento nas matrículas, e um outro padrão importante que a gente consegue notar é que houve uma mudança aí do perfil de quantos alunos estavam no ano de 2013 matriculados na rede estadual e que a gente teve um crescimento em 2014 para as outras redes, sem ser a rede estadual, por exemplo. Para entender um pouco melhor a distribuição e aprofundando mais a nossa análise para a rede de escolas no município de São Paulo, eu quero mostrar uma funcionalidade para vocês que não deve ser nova para muitos, mas o jeito de fazê-la é agregação de pontos. Agregar pontos no Insights é tão simples quanto eu tenho uma camada com todas as escolas do município de São Paulo e eu quero agregar elas por distrito. Eu simplesmente arrasto uma informação de um card para o outro, solto na aba de agregação espacial, confiro as informações. Eu realmente quero que ele faça um count das escolas por distrito. Se eu tiver alguma outra variável que me interesse, criar uma soma, uma média, enfim, eu posso fazê-lo. Peço para ele executar. Ele vai criar uma camada para mim, onde todos os atributos ficam acessíveis, e também vai criar uma exibição, onde a gente consegue ter essa visão aí de concentração de escolas, a contagem por distrito. Então, como eu tenho essa camada aqui, para além do mapa, eu posso imediatamente trazer a informação por nome de distrito, e eu vou trazer ela nesse formato de gráfico, e eu quero que ele traga o count de escolas para cada um desses distritos, que foi justamente a agregação que a gente fez. E pronto, a gente consegue ver por distrito quantas escolas a gente tem disponíveis. O Insights ele permite que a gente desfaça e refaça qualquer ação a qualquer momento. Isso é importante para quem está explorando dados. A gente faz muitas tentativas. Avançando na nossa análise da rede de ensino de São Paulo e do município de São Paulo, dando um foco mais específico na rede pública, que é onde a gente tem mais dado disponível, um padrão que eu tentei buscar foi trazer informação da média, da nota Prova Brasil, que é uma prova feita por todas as escolas públicas do país inteiro, para o 5º ano do ensino fundamental, tanto para a prova de língua portuguesa, quanto para a prova de matemática. Tá? Esses dados eles são da Prova Brasil de 2013. E eu agreguei, usando a agregação que a gente acabou de ver, a média das notas por distrito. Eu criei essa visão de mapa para entender o padrão espacial. É interessante ver que alguns municípios persistem com uma média mais alta do que os outros, nos dois temas de prova. E aqui a gente consegue ver mais ou menos a variação das notas por distrito. Para além disso, uma outra exploração que eu quis fazer com esse gráfico de pontos foi se há uma correlação entre o desempenho nessas notas com a renda mensal e com o grau de pessoas alfabetizadas naquele distrito. Para essa escala que a gente está trabalhando, não foi possível detectar. A gente teve uma correlação bastante baixa, então bem possível que seja aleatório, mas a gente pode aprofundar mais a nossa análise indo para uma escala mais detalhada. Então, no próximo passo, a gente vai pegar um único distrito. Então, aqui, a gente vai pegar esse distrito. E aí, eu quero que vocês vejam o quão simples é eu partir de uma camada com todas as escolas, que foi um passo que eu fiz para preparar essa área, e dizer que, olha, eu quero que você filtre para essa área de interesse aqui. É tão simples quanto arrastar de um card para o outro, como foi a agregação espacial que a gente fez anteriormente. E pronto, ele vai fazer uma seleção e vai exibir no card para a gente somente aqueles dados. E daí também a gente vai contar com count, enfim, informações de estatística descritiva só para aquilo ali. Na continuação da análise, o que eu fiz foi eleger essa área
trazer informação, já que a gente está nessa escala, por setor censitário, da renda, e trazer um outro dado que a Prova Brasil oferece, que é o nível socioeconômico das escolas. São divididos em grupos. Então, primeiro, vamos olhar qual é o padrão de distribuição da renda. O Insight, ele permite que você opte pelas ferramentas de análise espacial que você quer trabalhar, mas também te ajuda a entender quais são mais adequadas para responder a tipos de perguntas muito comuns enquanto a gente está fazendo exploração de dados. Então, a pergunta que eu quero que seja respondida é como acontece a distribuição de renda dentro desses setores censitários. Então, eu vou optar pelo histograma, vou eleger a variável renda média, e ele vai gerar para mim um histograma com a frequência dessas rendas, no qual eu posso ver que a maior frequência que acontece nessa faixa de valor aqui, de mais ou menos R$ 1.181 por R$ 2.330, ela corresponde aos setores que vocês estão vendo aí coloridos. À medida que a gente vai mudando a frequência, vocês vão notar que os que mantêm a sua cor são os que fazem parte da barra que a gente está clicando. Então, essa é uma maneira muito simples e rápida de testar aí a frequência. E por fim, o que me ajudou a entender um pouco daquele padrão que a gente estava testando antes, é que se eu fizer análise por grupo, e aí quanto maior o valor do grupo, maior é a condição socioeconômica, mais abastado é o grupo de alunos daquela escola, que o grupo 6 ele tem, em geral, uma média mais alta do que o grupo 5 quando a gente olha para a prova de matemática que foi aplicada para o 9º ano do ensino fundamental, por exemplo. Tá? Mas não é só isso. Além dessa parte de exploração e visualização, o Insights está o tempo todo gravando passo a passo cada uma das ferramentas que eu usei. Isso é muito útil para compartilhar com um outro colaborador, um outro colega, tudo que eu fiz, para que ele possa reaproveitar o ferramental e a metodologia para usar nos seus próprios dados, ou para ele recomeçar a minha análise da onde eu parei e gerar novas informações. Caio, realmente muito interessante essa demonstração. Não só eu, como as pessoas também gostaram, porque enquanto rodava o VT, várias perguntas chegaram, o pessoal da produção passou algumas perguntas. Legal. O Carlos Eduardo e várias outras pessoas querem saber como é que funciona o licenciamento, como é que vai funcionar, quando que vai ter acesso. Explica isso pra gente. Perfeito. A gente vai começar a liberar o produto como um produto final no final desse ano, né? Então, a gente está esperando que em dezembro esteja disponível uma versão que primeiramente vai trabalhar com o ArcGIS Server, tá? Ou seja, em conjunto com o Server e o Portal. Para o ano que vem, a gente está aguardando a versão que vai trabalhar com o ArcGIS Online. Então, é um produto que vai trabalhar integrado primeiramente com o Server e o Portal, depois com o ArcGIS Online a partir do ano que vem, tá? A gente não tem ainda especificações mais detalhadas sobre formatos de licenciamento. Sabemos que ele vai ser para o usuário nomeado, tal qual a gente está acostumado no Portal e no ArcGIS Online. Então, a pessoa vai precisar ter o seu usuário, né, ou do ArcGIS Online ou do Portal. A gente deve ter algumas informações no final do ano e a gente vai informar melhor vocês. O legal é que quem quiser usar o Insights agora pode pedir para fazer parte do programa beta. Ah, interessante. Então, quem quiser testar o Insights pode entrar em contato com a gente, tá? E pedir para participar do programa beta. Legal. Obrigado, Caio. Nada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Insights, final do ano, mas quem quiser acessar agora, entre em contato conosco para os nossos e-mails. O e-mail do evento é euezer@mg.com.br e peça mais informações de como participar do programa beta do Insights. Dando continuidade à nossa sessão de capacidades do ArcGIS, eu quero falar para vocês de análise espacial. Hoje, nós temos várias ferramentas que trabalham com pontos no mapa. Então, espacializar, colocar pontos no mapa, você tem várias ferramentas que fazem isso. Qual que é o nosso diferencial? É o passo seguinte. Uma vez que você tem esses pontos no mapa, seja dos seus ativos, dos seus clientes ou dos seus concorrentes, o que fazer com eles? Quais análises você pode fazer para tomar melhores decisões? E aí é um diferencial da plataforma,
nós temos muitas novidades e avanços na área de análise espacial. E agora, imagina você fazer isso no ambiente tridimensional, que é uma outra capacidade da ferramenta. A gente vem num processo evolutivo. As decisões eram tomadas com base em dados alfanuméricos, com planilhas, com tabelas. Passamos a espacializar e usar o universo bidimensional. E agora você pode trabalhar no ambiente tridimensional, que é o reflexo da nossa realidade hoje. E eu quero chamar a sua atenção para o que está no canto inferior da minha apresentação. É um 3D WebGIS completo. Nós temos trabalhado nisso, temos tido grandes avanços e aguarde. Muito em breve será possível trabalhar 3D na web, da mesma forma que a gente trabalha no desktop. Dando sequência, vamos colocar mais uma variável nesse cenário. Então, a gente está falando de edição, a gente está falando de visualização, a gente falou de dados em análise, 3D. Agora, imagina você colocar a variável tempo real, você poder se conectar às diferentes sensores e trazer isso para o mapa. Para bater esse papo com a gente, eu gostaria de convidar o Saulo, também um amigo lá da imagem, trabalhamos juntos já o quê, Saulo? 20 anos de imagem? Por aí, né, Dorival? Por aí. Isso aí. Vamos falar um pouco de tempo real. Sim, Dorival, é uma honra estar aí nesse período, nessa jornada, né, e testemunhar como o GIS mudou. Hoje, nós temos diversos sensores que trazem informações, que estão captando novas informações para os nossos sistemas. Então, com isso a gente consegue ficar mais interconectado, consegue ficar mais ciente de como estão os nossos sistemas, né? Nós ouvimos falar muito em internet das coisas, são diversos dispositivos coletando dados e informações espaciais, como smartphones, temos smartwatches, sensores de temperatura, pluviômetros, são diversos, temos diversos dispositivos, mas o grande desafio é como trazer essas informações para trabalhar em nosso favor. Como monitorar e agir, como verificar padrões e tendências considerando esses dados. Eu trouxe aqui uma demonstração do trânsito em tempo real do Rio de Janeiro que ilustra um pouco isso. Vamos dar uma olhada? Vamos ver. Legal. Aqui estamos olhando o trânsito em tempo real da cidade do Rio de Janeiro. Há cerca de 500 BRTs na cidade do Rio de Janeiro, que são ônibus articulados que andam em corredores exclusivos. Nós estamos usando as funcionalidades de tempo real do ArcGIS para monitorar esses veículos e suas posições, que são coletadas a cada segundo. O GIS em tempo real é mais do que ver os seus ativos movendo no mapa. Trata-se de reunir todos os eventos relacionados à sua rede de sensores. E para o caso de trânsito, esses dados podem ser de obras, interdições e câmeras de monitoramento. Ao integrar todas essas diferentes fontes de dados, as cidades podem ser mais conscientes e monitorar a qualidade de seus sistemas de forma contínua. Um problema comum durante o horário de pico são os congestionamentos. Entender a raiz desses congestionamentos e prover soluções são de extrema importância para as cidades. Vamos dar uma olhada nessa região e analisar no mapa como poderíamos otimizar o trânsito para essa região. Se ajustássemos o tempo dos semáforos ou ajustássemos as rotas dos ônibus para que fugissem desse cruzamento, seriam essas sugestões, seriam essas soluções para eliminar o congestionamento dessa região? Com as funcionalidades de tempo real do ArcGIS, você será capaz de juntar esses eventos, identificar e investigar as situações como elas ocorrem. Tornar as cidades mais inteligentes significa trazer percepções geoespaciais
não apenas em tempo real, mas também ao longo do tempo. Um grande desafio até então era como armazenar, como consumir esse alto volume de dados. Estamos falando em centenas de milhares de pontos coletados diariamente. Na versão 10.4, lançamos o Spatial Temporal Big Data Store, que te dá a possibilidade de armazenar e visualizar uma grande quantidade de dados. Aqui estamos olhando para as posições do ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Os dados do mapa do Big Data, do Spatial Temporal Big Data Store, são agregados on the fly. Essa composição dinâmica dos dados atualizam de acordo com a escala do mapa. Nós estamos visualizando milhões de observações e esse mapa continua a ser incrementado conforme os dados vão chegando. Aqui nós estamos falando da ordem de mais de 10 milhões de pontos. Este mapa também pode nos ajudar a identificar algumas tendências e comportamentos na nossa cidade. Como, por exemplo, por que algumas paradas de ônibus são mais demoradas do que outras? Por que tem mais concentração de pontos coletadas em uma parada de ônibus do que em outra parada? Será que alguma linha de ônibus está impactando em outras linhas? Outra resposta, outra pergunta que podemos fazer é: por que temos tanta concentração de pontos em determinadas localidades? As funcionalidades do GIS em tempo real permite que você integre os importantes dados históricos aos dados de tempo real, que estão rapidamente sendo criados hoje, agora, e trazer compreensão geoespacial para a internet das suas coisas. Saulo, o interessante dessa demonstração que você nos trouxe é que você conseguiu demonstrar para as pessoas algumas das coisas que foram exploradas aqui. Você mostrou os dados disponíveis no ArcGIS Online, você mostrou um pouco da capacidade que a ferramenta tem de trabalhar com visualização, você fez algumas análises e eu percebi que você acabou trabalhando com duas formas diferentes de dados em tempo real. Como é que é isso? É isso mesmo? Sim, Dorival. A gente, na demonstração, nós podemos ver duas facilidades, dois recursos de funcionalidades, né, de tempo real. Sim. Com a plataforma ArcGIS. Uma delas é esse serviço de transmissão em tempo real dos dados. O evento aconteceu no nosso sensor, no caso os ônibus, né, o BRT, e ele já reflete na nossa plataforma, no nosso mapa, no que eu configurei para receber esses dados. Então, acontece lá, eu consigo, através de um serviço de transmissão, mostrar isso no mapa. Um segundo recurso que nós podemos ver ali é o Spatial Temporal Big Data Store, que ele armazena todo esse volume de informação. Ali nós estamos falando de 500 pontos por segundo, são 500 ônibus gerando ponto a cada segundo. Então, como armazenar tudo isso? Como gerar análise em cima de tudo isso? O Spatial Temporal Big Data Store vem atender essa demanda. Nós podemos ver ali que ele permite agregar os pontos de forma dinâmica. Conforme eu altero o nível de visualização, a escala de visualização no meu mapa, esses pontos são agregados de forma dinâmica. É um recurso muito interessante para o uso na plataforma ArcGIS. Saulo, obrigado. Eu que agradeço, Dorival. Então, pessoal, vocês viram que interessante. O Saulo nos fez uma demonstração de dados em tempo real usando como base os veículos do Rio de Janeiro. Agora, imagina você juntar tudo isso que nós estamos falando aqui. Dados em tempo real, dados tridimensionais, análise, visualização e edição, aplicado a diferentes
finalidades, como, por exemplo, o que seria possível, o que é possível fazer em segurança pública. Dando continuidade, vamos falar de outras áreas que estão avançando na plataforma, como as apps, por exemplo. Nós agrupamos aqui nesse slide para que você pudesse compreender de uma maneira mais fácil todas as apps que dispomos. Quais foram os agrupamentos? Apps que você pode usar para trabalhar no escritório, apps que você pode usar para trabalhar em campo, apps que você pode usar para compartilhar em sua informação. Então, hoje, você consegue ter um workflow de trabalho usando as apps. Quem nos acompanhou hoje pela manhã, e quem não acompanhou, pode assistir o vídeo depois que será disponibilizado, a demonstração do Fernando sobre gestão de equipes em campo, ele usou uma série de apps. Ele usou o Workforce, ele usou o Operation Dashboard, porque nós conseguimos entregar várias coisas, e uma delas é um painel de controle, que é o Operations Dashboard, onde você, gestor, por exemplo, consegue, como no caso que ele exemplificou, observar e monitorar e gerenciar através de um painel de controle a sua equipe de vendas em campo, por exemplo. Você consegue saber onde seus vendedores estão, o que eles estão fazendo, mas isso é aplicado a uma realidade. Você pode usar o dashboard para várias outras. Tudo que você imaginar de controle, como, por exemplo, controlar o andamento de uma obra, de um projeto, o budget de uma área, você consegue fazer com o Operation Dashboard. E eu estou falando só de uma app, que é uma app para trabalho no escritório. Tem várias apps para trabalho em campo. E, somado às apps, nós ainda temos os templates, que são o quê? São arquivos que têm uma pré-configuração de simbologia, uma pré-configuração de base de dados. Isso está dividido por indústria. Então, você pode pegar o seu workflow de trabalho, usar esses templates que já estão construídos e adaptar. São vários divididos por indústrias. Nós temos feito um trabalho de localização para o português, ou melhor, localização para o Brasil, porque não é só traduzir a palavra do inglês para o português, é necessário fazer alguma adaptação do fluxo de trabalho para a realidade brasileira. Nós temos alguns como ArcGIS para saneamento, por exemplo, que você pode usar e otimizar todo o seu trabalho. E ainda você consegue, dentro das potencialidades da ferramenta, construir as suas próprias apps. E você pode fazer isso de 3 maneiras, eu vou explicar isso muito rápido. Você pode construir uma app para trabalhar num browser, você pode usar o Web App Builder e construir, vamos dizer assim, como se fosse um Lego. Você cria uma app e aí você escolhe as funcionalidades que você quer, seja de edição, visualização, e você muito rapidamente tem uma app pronta. Ou você pode usar o App Studio e criar apps para você rodar no seu dispositivo móvel, independente do sistema operacional. Você cria e já sai funcionando no iOS, no Android. Então, são várias potencialidades da ferramenta. E já que a gente está falando em app, eu quero aproveitar esse espaço e apresentar a vocês o Marketplace, que é um local onde você pode hospedar as suas apps. Imagina que você desenvolveu uma app que pode ser usada por outras pessoas, seja da sua indústria ou seja de uma outra, no Brasil e fora dele. Então você consegue armazenar isso no Marketplace, disponibilizar e, se você quiser, você consegue monetizar. Você pode cobrar para que as pessoas acessem e baixem a sua app. Então, você que é usuário da plataforma, você que é cliente, você que é um parceiro, ou você que está pensando em criar uma empresa ou começar um novo negócio, conheça um pouco mais sobre o Marketplace, entre em contato conosco, será um prazer falar um pouquinho mais para você sobre isso. Para fechar a minha apresentação, eu quero colocar à disposição de vocês a melhor e mais capacitada equipe na plataforma ArcGIS, na tecnologia Esri do Brasil, que é a equipe Imagem. Nós, quando você adquire qualquer produto, nós já colocamos à sua disposição o nosso suporte técnico com mais de 10 pessoas que você pode ligar, tirar sua dúvida de instalação, de usabilidade. Mas, mais do que isso, nós temos uma equipe de consultores, nós temos uma equipe de desenvolvedores, de gerentes de projetos, temos uma equipe de treinamento. Hoje, a nossa Academia GIS, ela já treinou mais de 10 mil pessoas em todo o país.
temos os instrutores mais bem qualificados. E tudo isso para quê? Para que você faça melhor uso da plataforma, para que você tenha um melhor retorno do seu investimento que você comprou. Então, a nossa equipe está à disposição para que você possa usufruir o melhor que a ferramenta tem para oferecer. Pessoal, hoje nós temos muito mais para você ainda. Temos o dia de amanhã. Quem não se inscreveu, se inscreva. Amanhã nós temos palestras por indústria. Então, você quer saber o que está sendo feito na sua área de energia elétrica? Tem uma sessão para você. Você quer saber o que nós estamos fazendo em saneamento? Não nós somente. Nós teremos clientes, teremos seus pares, pessoas que estão mostrando como elas estão transformando o negócio com o uso da plataforma. Então, se inscreva, continue conosco, aproveite o dia de hoje. Nós estamos fazendo esse evento para você. Quero agradecer a participação de todos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em 5 minutos. Fique conosco. Muito obrigado.